Que a paz esteja com todos os que me ouvem neste momento. Meu nome é José Hilton Canuto, de Teresina, Piauí, crente em Jesus Cristo. Estamos aqui gravando uma pequena exposição baseada no capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, com a intenção de compartilhar com os irmãos pelo Brasil afora, principalmente aqueles a quem nós temos conhecido através das redes sociais. Muitos deles, inclusive, têm compartilhado das nossas mesmas experiências, da nossa mesma libertação. Então, a carta de Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém? Nós lemos aqui, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9. Essa passagem, Paulo aqui ele não se desdobra em conceitos teológicos. Uma das características das cartas de Paulo ao longo do Novo Testamento é que a palavra dele é focada na atitude. Não adianta conhecermos a lei se a nossa prática não acompanhar aquilo que a lei ordena que façamos. Eu não estou falando aqui da lei do Antigo Testamento, eu estou falando aqui do que nós entendemos como lei que está implícita e também explícita no Novo Testamento. A religião cristã é uma religião de prática. Muitas vezes nós debatemos e discutimos e temos curiosidade com relação a muitos conceitos. Não que isso seja ruim, isso faz parte do nosso conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus é a prática da palavra de Deus. Então aqui Paulo, nesse capítulo 4, nesse trecho que nós lemos, ele está exortando a igreja de Filipos a apresentar todas as suas necessidades, todas as suas dúvidas, todos os seus medos, todas as suas vontades, toda a sua fé, para apresentar diante de Deus em oração. O foco desse trecho é exatamente a oração. Uma vida sem oração enfraquece quem quer que seja a pessoa. Uma vida sem oração distancia a gente da comunhão com Deus e aos poucos também vamos perdendo comunhão uns com os outros. Através da oração, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que Deus quer ouvir de nós. É claro que Ele já sabe as nossas necessidades, Ele sabe que temos necessidade de alimento, Ele sabe que nós temos necessidade de proteção, nós temos necessidade de recursos materiais e por aí vai. Ele mesmo disse que o Pai Celeste já conhece todas as nossas necessidades de antemão, mas Ele pede para que a gente entre no nosso quarto, tranque a porta após nós mesmos e em oração, em segredo, nós conversamos com Deus. Então aqui Paulo ele traz um ensinamento absolutamente prático de como a oração ela é poderosa, de como a oração ela é necessária. Então ele já coloca logo aqui no versículo 4, ele já convida aos seus leitores, ele convida a igreja, que somos nós, a nos regozijar sempre no Senhor. O que é regozijar? Regozijar é se alegrar, é festejar, é vibrar. É um estado de espírito de exaltação mesmo de nosso Deus. E isso se transparece como um fruto do Espírito Santo que o mesmo apóstolo São Paulo vai descrever na sua carta aos Gálatas. Né? Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então nós temos que nos regozijar sempre no Senhor. Aqui ele não está colocando qual a condição que nós vamos nos regozijar. Se é uma condição de vitória, se é uma condição de luta ou de derrota, isso não vem ao caso. O que Paulo está colocando aqui é que nós devemos nos alegrar, nós devemos nos
devemos festejar sempre no Senhor. Por quê? Porque do alto da sua majestade, com todo o seu poder e glória, o nosso Deus olhou favoravelmente para nossas vidas e teve misericórdia de nós. Não só na cruz do Calvário, mas todos os dias de nossas vidas nós temos recebido do nosso Deus exemplos de misericórdia, exemplo de libertação, exemplo do cuidado e da bondade que Ele tem com a vida de cada um de nós. No versículo 5, Paulo começa a tratar da atitude de relação uns para com os outros. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, o testemunho cristão é de amabilidade. O mesmo apóstolo São Paulo, eu vou citar mais uma vez aqui, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas antes para que a gente seja transformado pela renovação do nosso entendimento, para que a gente não se deixe moldar pelo padrão de pensamento do mundo. Então, o mundo não é amável, o mundo ele é egoísta, o mundo ele é interesseiro, o mundo busca satisfazer seus próprios desejos, muitos deles pecaminosos. E ele ainda coloca aqui que perto está o Senhor. Por quê? Onde é que Deus mora? Onde é que Deus vive? Muitos pensam que Deus vive em templos construídos por mãos humanas, que Deus vive em templos, em catedrais, em edifícios formosos, de arquitetura exuberante, mas as Escrituras dizem claramente que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Se alguma vez ele manifestou a glória dele na época de Salomão e de alguns reis posteriores, mas isso foi por sua absoluta misericórdia. A vontade perfeita de Deus é de habitar em nós. É por isso que nas cartas aos Coríntios, Paulo reforça isso, que cada crente, cada cristão é templo e morada do Altíssimo. Então, como Deus está perto, Ele está no nosso irmão, Ele está na nossa irmã, Ele está no nosso próximo, que nós ainda não conhecemos, mas nós temos que tratar também com amabilidade, nós temos que vigiar, temos que estar atento com nossas atitudes, porque todas estas coisas aqui dão um bom testemunho daquilo que nós somos. No versículo 6 ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. É um mandamento difícil. Humanamente falando, todos nós estamos sujeitos a algum tipo de ansiedade. Pode ser por problema de saúde, pode ser por problema emocional, espiritual, material. Toda a nossa existência está sujeita a esse tipo de ansiedade. Mas ele está lembrando aqui o quê? Se nós temos um Deus que está no controle, se nós temos um Deus que está atento ao que acontece nas nossas vidas, se nós temos um Deus que ele se declara nosso abençoador, nosso salvador, nosso protetor, então ele coloca aqui que esta ansiedade ela não deve ter lugar, porque no lugar da ansiedade nós devemos ter e viver confiando em nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando no versículo 6. Mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E aqui nós lembramos que todos os assuntos da nossa vida, do menor para o maior, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossos planos, nossos sonhos, nossos medos, tem que passar diante de Deus através da nossa oração. E não só orando. Paulo aqui usa a expressão súplica. A súplica ela não é só um pedido. Ela é mais do que um pedido. Ela é um pedido em humilhação. É como se implorássemos. O sentido de Paulo aqui é para que a gente implore realmente. Para que a gente se humilhe. E a Escritura diz que quem faz isso a seu tempo será exaltado. E com ações de graças. Por quê? Tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Seja a dor, seja a alegria, seja o choro, seja as gargalhadas, seja a fome, seja o prato cheio. Tudo nós devemos ter, receber e viver em ação de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então aqui Paulo conclui seu ensino a respeito de oração, nesse trecho que nós lemos aqui no capítulo 4 de Filipenses. E no versículo 7 começam a vir as recompensas. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui nós temos mais uma informação, mais um ensinamento extremamente valioso da parte do apóstolo São Paulo. Quando estamos na presença de Deus, quando andamos em espírito, a paz, ela é um dos frutos que é gerado pelo andar em espírito, pelo viver em espírito. E o que é essa paz? É a paz de estar cochilando, de não estar fazendo nada? Não, é a segurança, é a certeza de que a resposta, a vitória, a cura, a libertação virá em tempo oportuno, porque Deus tem sua própria maneira de operar e Ele também tem estabelecido seu próprio tempo para realizar os seus propósitos. Ele ainda diz aqui que esta paz excede todo o entendimento. Às vezes nós estamos no meio de pessoas que olham a nossa situação de muita dificuldade, às vezes, e as pessoas perguntam por que essa pessoa ela não é desanimada, por que essa pessoa ela não é carrancuda, ela é todo o tempo sorridente, por que ela não perde a esperança, ela é todo o tempo, ela não para de orar, ela não para de buscar, ela não para de falar desse Jesus? E a resposta está na Escritura. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está além do entendimento humano, está além da nossa conceitualização, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração quer dizer que nossos sentimentos serão preservados. Não vai haver medo, não vai haver pânico, não vai haver sentimento de terror, não vai haver sentimento de desespero. Aqui ele está dizendo que Deus vai guardar nosso sentimento. Já estamos em paz, então nesta paz nós vamos seguir confiando no nosso Deus. E guardará também a nossa mente, quer dizer, o andar em espírito, nesta vida de oração, e você que ora, você que busca, você sabe muito bem disso, eu não preciso estar lendo na Bíblia, porque esta parte da Bíblia você já vive na sua vida, que nossos pensamentos eles são sempre direcionados para Jesus Cristo, para suas promessas, para a esperança do cumprimento dessas promessas, para esta certeza de que nós não somos filhos órfãos, nós temos um Pai Celestial que zela por seus filhos, que sustenta seus filhos, que corrige seus filhos, que ensina seus filhos. No versículo 8, quanto ao mais, irmãos, aqui ele vai mandar ele vai colocar qual o foco da vida do cristão. O que é que nós queremos? Nós queremos o que é verdadeiro, nós queremos o que é honesto, nós queremos o que é justo, nós queremos o que é puro, nós queremos o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então nós temos que estar no nosso pensamento sempre nas coisas boas, nas coisas melhores, nas melhores possibilidades, na virtude, na justiça. Quando ele fala em pureza aqui, não é só a pureza de estar limpo, mas também no sentido dos desejos, livre dos desejos, resistindo ao mal, fugindo das tentações, buscando a Deus, se fortalecendo. Manda buscar tudo o que é bom, enquanto muitas pessoas vão se perder em confusões, em contendas, em brigas, em mentiras, mas essas coisas elas não são do caráter do cristão. O caráter do cristão ele está alinhado com as coisas de boa fama, com a virtude, com o louvor, com a honestidade, com o que é verdadeiro, com o que é puro, com o que é amável. E no versículo 9 o apóstolo São Paulo conclui: o que recebestes o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e a mim vistes e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Isso nos lembra também o que Jesus disse lá, conforme registrou Mateus no seu capítulo 11, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui Paulo nos dá uma lição maravilhosa de conduta. Começa no versículo 4 com nossos sentimentos, de estarmos nos regozijando sempre no Senhor, gratos, felizes, certos de que nosso Deus vive e reina por todos os séculos, e que a sua palavra não falha e que suas promessas serão cumpridas integralmente. A partir do versículo 5, Paulo começa a tratar da conduta das pessoas umas com as outras, dos irmãos uns com os outros, de cada cristão com as pessoas que o cercam.
Então nós temos que ter a amabilidade. No versículo 6 ele volta a tratar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ele exorta a fugirmos da ansiedade e trocar a ansiedade pela segurança que há em Deus. E essa segurança ela é alcançada através da oração, de andar na presença de Deus. E sempre agradecendo a Deus por tudo recebido, seja saúde, seja doença, seja vitórias, seja derrotas, porque tudo tem um propósito naquilo que Deus faz em nossas vidas. E no versículo 7 começam as recompensas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo ele vai gerar esses frutos em nossas vidas. Nós vamos ter fé, nós vamos ter alegria, nós vamos ter disposição de perseverar, nós vamos ter misericórdia, nós vamos ter benignidade. O que quer dizer isso? Vontade de fazer o bem, atitudes benignas, atitudes de bondade com relação às pessoas que nos cercam, sejam familiares, colegas de trabalho, de escola, quem quer que seja, até mesmo nossos inimigos. Porque o cristão ele não trata o seu inimigo como inimigo, mas Jesus diz o quê? Nosso Senhor nos ensinou que devemos falar bem de quem fala mal de nós. Nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Porque quando ele foi levantado naquela cruz, ao invés de reclamar, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então hoje nós sabemos o que fazemos, nós sabemos o que temos que fazer. E aqui essa doutrina que nós temos aqui na carta de Paulo aos Filipenses nos traz o alcance dessa doutrina. Doutrina na Bíblia não é discussão teológica, é instrução. Então aqui Paulo ele instrui a igreja de Filipos, que era uma cidade que hoje está na Europa, faz parte do território entre a Grécia e a Macedônia, os países Grécia e Macedônia. Ele foi escrito na sexta década do primeiro século para uma igreja que Paulo queria muito bem. Era uma igreja amorosa que atendia ao ensinamento do apóstolo e também o ajudava nas necessidades, até mesmo materiais. Então Paulo exortou para que na nossa vida nós sejamos pessoas que se regozijam, pessoas amáveis, pessoas que não andam ansiosas, mas pessoas que oram, que suplicam a Deus, que agradecem a Deus, que apresentam tudo em oração a Deus, para que a gente alcance esta paz que excede todo o entendimento. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Amém.